Livro dos Espíritos, capítulo 8º, que se intitula Da Emancipação da Alma, parte 2ª. E o tema: êxtase, dupla vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Questão 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores, vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno, pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram. Não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura?
a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Dupla vista. Questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. Porque aquela segunda vista parece hereditária em algumas famílias, por semelhança da organização, que se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem
desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem, nem sempre consideram isso coisa perfeitamente natural, e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras. É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Questão 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas em certas pessoas dotadas de especial organização podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante o espetáculo maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar, porque seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético, apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem, razão demais, para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito darão, ou muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato. E como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente
terão que lhe conceder direito de cidade. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonambulismo nem sempre vê, e à vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios. Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente, quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Veem porque veem, sem saber o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio, se reportam ao corpo. Esse foco lhes parece estar nos centros, onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeita. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica, e tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objetos de curiosidade
e de experimentação. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato com a mão, ao do contato da mão na sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhes representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que, muitas vezes, fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, ora, é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora, é este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que ele tenha em vista, conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele os pode, ao lhe da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos, mas podendo o seu espírito o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação.
abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito, enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral. Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão dos mais simples e potentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os ultrapassasse, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendentes e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica, sem que sequer a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial, inteiramente entregue a tão sublime contemplação. O estático encara a vida apenas como paragem momentânea, considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita pode ser a lucidez e o espírito mais ou menos hábito a conhecer e compreender as coisas, conforme sejam mais ou menos elevados. O lugarzinho para passar asadura, né? Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes,
a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações, um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la. Espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos, aparências que mais o aferram às ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade, graças à qual quem a possui vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos, percebe o que exista, até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos.